O brasileiro Gilbert Burns, ou Gilbert Durinho, acabou de enfrentar o ex-campeão da categoria meio-médio, Tyron Woodley. E o brasileiro venceu a luta e venceu muito bem. Foi sensacional a vitória, foi brilhante a performance do Gilbert Burns, a performance do Gilbert Durinho. E é dessa luta que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, clica no inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder os vídeos novos aqui do canal e já deixa o seu like também para você não esquecer. E bora lá para falar dessa luta. Essa luta foi a luta principal dessa edição do UFC, então ela teve ali 5 rounds, o Durinho venceu na decisão dos juízes, mas foi uma decisão tranquilíssima, foram 5-0 para o brasileiro, e o primeiro round eu marquei, eu acho que a maioria dos juízes ali marcaram, pelo que eu me lembro, 10-8, então foi um passeio do brasileiro, o brasileiro realmente me surpreendeu demais, né? Quem assistiu aqui o vídeo de pré-evento, lembra que eu dei meu palpite para o ex-campeão Tyron Woodley, não era por uma margem muito grande, né? Tinha algumas coisas ali que o Gilbert Burns poderia explorar, que eu dei aqui a minha opinião, que inclusive muitas coisas ele fez, ele usou muitos clinches para golpear e etc. Enfim, eu vou entrar aqui no detalhe da luta, então vamos começar do começo, né? O primeiro round, o Durinho já começou de forma bastante explosiva, né? Ele é um cara muito forte, então ele já usou logo ali no começo os golpes pesados, conseguiu em determinado momento meio que um clinch, né? Com uma mão ele conseguiu segurar o Tyron Woodley e com a outra ele golpeou, e ali ele conseguiu muitos golpes consecutivos que fez com que o Tyron Woodley perdesse o equilíbrio, caísse, e a partir dali o Durinho conseguiu golpear, né? Então, a partir dali começou um massacre, né, nesse primeiro round, porque ele conseguiu abrir um corte grande no Tyron Woodley, o psicológico do Tyron Woodley já foi completamente abalado, então a gente deu para perceber, né, ficou bem nítido que o Tyron Woodley já ficou meio abatido, ele ficou receoso, então o Durinho fez uma coisa que eu achei muito interessante, que eu comentei também no vídeo de pré-evento, que foi usar as fintas, né, porque como ele é um cara do jiu-jitsu, ele pode aproveitar essas fintas de queda, né, fingir que vai entrar na queda, pro Tyron Woodley, que é um cara muito bom de defesa de quedas, né, acabar baixando a mão para ele poder bater e conectar os golpes pesados, né? Então o Durinho também usou isso. Na minha opinião, a estratégia do Durinho na luta como um todo foi brilhante para um cara que tem um jogo como o Tyron Woodley. Foi perfeita, porque, como eu disse, quando teve clinch, quando teve o dirty box, né, aquele box sujo na curta distância, ele conseguiu ser efetivo, conseguiu golpes muito fortes, né? Quando teve a oportunidade também, ele usou essas fintas, o corner dele, né, o Vicente Luque estava no corner, se eu não me engano, deu muitas dicas e momentos exatos para ele fazer algumas coisas, e ele seguiu a todo momento. Então usou chute baixo quando tinha que usar ali na panturrilha, quando precisava fintar a queda para golpear em cima ele usava, quando precisava às vezes usar o golpe para depois entrar na queda ele também conseguiu. Ele conseguiu uma queda sensacional, ele pregou o Woodley no chão ali, o pulmão do Woodley deve estar lá no chão do octógono até agora, ele realmente conseguiu uma queda sensacional, inclusive depois dessa queda o Woodley ficou receoso, então toda vez que o Gilbert Burns, né, o Durinho, fintava uma queda, o Woodley já se assustava e se acuava, então tinha determinados momentos da luta que só do Durinho andar para frente, o Woodley já regalava o olho e já ia andando para trás e encostava as costas na grade. Então, apesar de algumas brincadeiras do Woodley no sentido de chamar para cima e tal, algumas coisas que ele fez ali de forma bem rápida, dava para perceber que aquilo ali era só uma jogada justamente para tentar ir no psicológico do Durinho, né? Mas o Durinho dominou completamente a luta. Para vocês terem noção, foram 76 golpes significativos conectados do lado do Durinho contra 29 do Tyron Woodley. Então, assim, uma diferença absurda. E se a gente falar da quantidade total de golpes na luta, foram 149 golpes totais, né, pro Gilbert Burns, pro brasileiro, contra apenas 71 do Woodley. Então, assim, foi um passeio gigantesco. Isso em golpes, né, em volume de golpes. Fora ali tentativa de finalização que o brasileiro teve, queda que ele teve, controle do octógono. Então, assim, durante os 25 minutos foi um domínio completo do Durinho. Foi sensacional. Acho que foi a melhor performance que eu já assisti do Durinho. Ele parecia muito mais forte do que ele é normalmente, apesar dele já ser um cara forte, com muito punch. Técnica na trocação estava muito boa, muito inteligente, o gás estava muito bom, ele não cansou aparentemente, né? O próprio Woodley também não, eu acho que ele não ficou esgotado, mas na minha opinião ele estava mais cansado do que o Durinho, então foi brilhante, sinceramente brilhante. E falando do outro lado agora, né, falando um pouco do ex-campeão, né, falando um pouco do Tyron Woodley, eu não entendi o porquê que ele ficou tão apático. Eu não sei se logo no primeiro round ter sentido os golpes e ter ido pro chão, ter aberto o corte ali e tal, eu não sei se isso afetou o psicológico dele ou se ele já veio com esse psicológico de antes, né? E mais uma vez, como a gente viu, né, na luta contra o Kamaru Usman, o Woodley parecia muito mais fraco que seu adversário. Então, eu não sei se o treino dele, se aconteceu alguma coisa que ele realmente estava mais fraco, mais lento às vezes parece. Chegou a jogar algumas mãos direita ali, que é uma mão perigosa, né, que tem golpes bons
ali, mas também não conseguiu nada demais. A minha sensação é que o Woodley estava um pouco mais fraco fisicamente e um pouco até mais lento do que o normal. Mas, como eu disse, né, eu não sei se é por conta de treino ou não, ou não sei se porque o Gilbert Burns estava tão forte, tão rápido, se parece, né, por conta desse contraste, né, parece que o Woodley que estava mais fraco, né? Enfim, é difícil a gente dizer, mas realmente o Woodley acabou tendo um choque de realidade, né? Ele pegou o sexto do ranking, que é o Gilbert Durinho, e acabou tomando um passeio. Então, eu não acho que o Woodley vai sair do top 5, eu acho que seria um exagero tirar ele do top 5, apesar dele ter sido dominado, eu não acho que é para tanto, eu acho que ele deve ficar ali em terceiro, quarto, talvez, e eu acho que o Gilbert Burns, né, o Durinho, ele tem que, com certeza, né, óbvio, entrar no top 5 e ficar em primeiro, eu não sei se ele vai ficar, mas eu acho que, assim, eu não vejo nenhum absurdo ele tomar a posição do Tyron Woodley, porque realmente foi uma performance, não foi uma vitória qualquer, e não foi sobre um cara qualquer, né? Então ele venceu um cara que é ex-campeão e ele venceu de uma forma que, assim, não tem dúvida, não teve uma dificuldade, o cara conseguiu passar o carro de uma forma assustadora. E ele fez o certo, na minha opinião, apesar dele ser amigo ali, né, do Kamaru Usman, mesma equipe, etc., ele acabou pedindo o title shot, né, pedindo a disputa pelo cinturão. E ele tá certo, ele tem que pedir, né? Claro que é um cara que se desse para evitar lutar e tal, não sei o quê, mas o cara é campeão e é a categoria que o Durinho tá agora, então realmente tem que pedir. Então eu concordo completamente com essa entrevista pós-luta que ele deu, onde ele pediu o campeão. Ele não tem muito o que fazer. Depois de uma performance dessa, contra o primeiro do ranking, você vai fazer o quê? Você vai pedir o segundo do ranking? Você vai pedir o terceiro? Vai pedir um cara que estava atrás do cara que você acabou de atropelar? Então não tem como, ele realmente tem que pedir o cinturão, e ele disse ali na entrevista coletiva, inclusive em português depois, que vai trazer o cinturão para o Brasil. Então muita gente me pergunta, né, sobre cinturão para o Brasil, quem eu acho que deve ser o próximo campeão, homem, né, porque a gente já tem a Amanda Nunes e tal, e agora eu fico na dúvida, quem vai ser campeão primeiro, se o Deiveson Figueiredo no peso mosca ou o Gilbert Burns no meio médio. Eu sei que o Kamaru Usman é um cara muito difícil, mas considerando essa performance de hoje do Durinho, eu acho que ele tem totais condições de vencer o Kamaru Usman. Não é uma luta fácil, não acho que vai ser um passeio como foi com o Tyron Woodley, eu acho que vai ser uma luta bem mais difícil, eu acho que o Kamaru tem força física para trocar com o Gilbert Burns, eu acho que ele tem também uma trocação muito boa, tem um wrestling excelente também, então assim, é uma luta pedreiraça para os dois lados, né, porque também tem uma dificuldade para o Usman, o Durinho é muito bom no jiu-jitsu, ele é do jiu-jitsu, então o Kamaru não pode simplesmente fazer o que ele fez em outras lutas, né, colocar para baixo o Durinho e achar que vai controlar por cima, pontuar e ganhar a luta. Não é tão simples assim, é perigoso. E se ficar só em pé, já deu para ver que o Durinho nessa categoria tem punch para nocautear qualquer um. Não nocauteou o Tyron Woodley porque o Tyron Woodley também não é qualquer lutador, né? É um dos melhores da história da categoria meio médio. Então também tem que lembrar o valor do Tyron Woodley. Não é porque ele foi atropelado que agora vai dizer que o cara é ruim, não sei o quê. Não é porque o Durinho conseguiu atropelar que o cara que tá ruim. O Durinho que foi brilhante, que foi o que eu disse. O Tyron Woodley é o Tyron Woodley. O cara ele é muito bom, eu já falei várias vezes, inclusive dele aqui, coloquei ele como favorito, as bolsas colocaram ele como favorito, então na verdade a surpresa não foi o Tyron Woodley render abaixo do esperado, a surpresa foi o Gilbert Durinho lutar tão bem do jeito que ele lutou. Então assim, vendo essa performance, eu acho que dá sim para dar trabalho ali pro Kamaru Usman, que era um campeão que eu não via nenhum adversário ali que pudesse realmente levar grandes riscos a ele, né? Eu achava que pelo momento, né, o Woodley era o cara mais difícil, mas atualmente já dá para ver que o Gilbert Burns, aí o Durinho, é um cara que pode sim levar muita competitividade pro Usman. Se é favorito ou não, eu acho que não dá para fazer essa análise agora. Quando casarem a luta, quando assinarem o contrato, eu posso fazer um vídeo dando a minha opinião, dizendo se eu acredito no Durinho ou no Usman como favorito. Mas, sinceramente, falando aqui para vocês, eu gostei demais da performance do Durinho, subiu demais na minha expectativa. Eu espero que não seja mais ou menos o que aconteceu uma época com o Rafael dos Anjos, que ele teve performances brilhantes e eu me empolguei demais, estava voando e do nada, numa luta ou outra seguinte, ele realmente lutou bem abaixo, né? Então, assim, deu pra ver que foi uma outra performance que ele brilhou, mas que não era uma coisa, não foi uma coisa constante, né? Então, eu espero que com o Durinho seja uma coisa ali constante, um nível que ele consiga permanecer por ali ou aumentar esse nível, né? Que ele não decaia. Eu, sinceramente, me impressionei. Não sei se ele mudou o preparador físico, não sei se ele fez algum treino diferente, mas parecia uma versão saiadinha ali do Gilbert Durinho, né? Tava mais forte, mais rápido, uma estratégia traçada perfeitamente.
tecnicamente, enfim, foi realmente a palavra que eu usei algumas vezes já nesse vídeo, né? Foi brilhante a performance dele. E outra coisa que ele falou também na entrevista pós-luta foi sobre não estar ali com nenhum machucado, né? Nenhuma lesão. Ele falou que tá bem, se precisar lutar, se eu não me engano, em julho ele falou, né? Então daqui um mês praticamente que ele já poderia lutar aí com o Usman e etc. Então eu acho que com essa performance ele ganha sim uma boa atenção do Dana White do UFC, porque não foi uma performance onde ele venceu o Woodley no pau a pau ou numa decisão polêmica, que aí os caras vão ficar pensando e tal. O cara atropelou o ex-campeão, o cara que ficou muito tempo com o cinturão. Então assim, ele tem todo o direito de pedir o Usman, e não tem como não dar o Usman pro cara, né? Beleza, tem o Masvidal que também falou e não sei o que, mas sinceramente eu não acho que o Masvidal que venceu o Nate Diaz por o cinturão BMF lá merece mais do que o Durinho depois de atropelar o Tyron Woodley, né? Todo respeito à vitória do Masvidal sobre o Nate Diaz, sobre a brilhante vitória do Masvidal sobre o Ben Askren, mas também não era o Ben Askren, não era o Tyron Woodley, o Nate Diaz não é o Tyron Woodley, então eu acho que, pelo menos na minha visão, o Durinho merece muito mais enfrentar o Usman do que o Masvidal merece enfrentar o Usman. Mas enfim, essa foi a minha opinião sobre a luta. Como eu disse, dominou em todos os pontos, falei aqui sobre os números de golpes, enfim, falei do geral, falei do que ele falou na entrevista pós-luta. Eu quero saber a sua opinião. Você assistiu essa luta? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Você gostou tanto quanto eu dessa performance? Deu pra ver aqui a minha empolgação, né, com a performance do brasileiro? Será que vamos ter um cinturão, né? Será que a gente vai ter 2 cinturões, um cinturão no mosca e um no meio médio? Enfim, eu acho que no mínimo um cinturão a gente vai ter. Os 2 é mais difícil, mas quem sabe, né? Então, quem fala aí que o Brasil não tá muito bem e tal, momento, bababá, não é bem assim. Davidson Figueiredo voando, Gilbert Burns voando, Borrachinha com grandes chances aí contra o Adesanya também. Então olha quantos cinturões o Brasil pode acabar tomando aí nos próximos meses, né? Então, para vocês não perderem nada disso, né? As lutas casadas, quem ganhou, não ganhou e tal, você precisa se inscrever. Então se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou!